E a gente agora está conectado com o professor Paulo Miguel, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia. Professor Paulo, bom dia, tudo bem? Estamos aqui, eu, professora Malu, toda a equipe, Luana Abraão, querendo saber de você como é que está sendo esse ato que começou hoje às 9 da manhã. Olá, Nardelli, minha colega Malu, ouvintes da Metrópole. O ato se encerrou agora e posso dizer a vocês que foi um dia de muita emoção, um dia em que a universidade celebra uma felicidade guerreira, como nos ensinou o grande Gilberto Gil. Tiveram presentes um conjunto bastante significativo de grandes instituições brasileiras, instituições, muitas delas que têm seu nome escrito nas grandes lutas do povo brasileiro, a OAB, a ABI, a SDPC, a Academia Brasileira de Ciência, todas as instituições representativas da nossa comunidade, instituições representativas também da vida universitária brasileira, reitores, enfim. Tivemos no YouTube mais de 20 mil visualizações, número bastante expressivo, ou seja, consideramos que este primeiro objetivo do ato foi cumprido. E digo primeiro porque no encerramento o professor João Carlos, com muita propriedade, diz que esse ato não pode se encerrar nele mesmo. Esse ato precisa ter continuidade porque esta é uma luta que deve envolver a todos aqueles que acreditam que a universidade é um projeto de futuro, que a universidade não pertence a nenhum governo, que a universidade é a casa aonde a emancipação de uma sociedade pode ser melhor tratada e melhor trabalhada. Portanto, este ato, para nós, que foi um sucesso, pretende ser o primeiro de muitos que possam se associar à luta pela educação e o combate à barbárie. Da Universidade Federal da Bahia, que foi minha casa, onde eu me formei, e a mim diz respeito diretamente, para meu orgulho e honra, mas certamente diz respeito também a toda a comunidade, a toda a sociedade, as pessoas que acreditam que a universidade, por ser um espaço livre de pensamento, de ciência, de vida, né, de plenitude de vida, merece que a nossa atenção também seja direcionada. Eu queria passar a palavra para a professora Malu, que abriu hoje também nossa participação aqui, o programa exaltando esse ato, que estou vendo aqui, teve mais de 20 mil visualizações. Que bom, já fico feliz aí por esse primeiro resultado. Malu. Paulo, boa tarde, saudades de você, a gente não se vê mais, só se vê em telas. Eu queria, Paulo, que você contasse um pouco para os nossos ouvintes qual é a situação, qual é a penúria econômica hoje das universidades públicas, especificamente da UFBA. Eu digo especificamente da UFBA porque está mais perto da gente, muita gente que nos ouve agora tem filhos lá, se formou lá, e a gente sabe também que tem universidades que estão em situações piores ainda que a nossa, que como a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você nos contasse, nos desse assim, um panorama, né, um cenário como está a UFBA dentro do cenário nacional. Estamos no meio, nas piores, corremos o risco do quê? Além de estarmos fechados hoje com atividades remotas por conta ainda da pandemia, tivemos os professores, né, acho que todos, essa altura, já tiveram a primeira dose, mas nem todos os servidores, e tem a questão dos alunos, que a vacina não é exatamente para os muito jovens. Nos conte aí, como está a UFBA hoje no cenário das universidades de um modo geral? Qual é a nossa posição? Veja, Malu, Nardelli, ouvintes, os cortes orçamentários, na realidade, eles configuram pelo tamanho e pela forma como alcançam a universidade no Brasil um projeto de destruição da universidade pública. Se nós pegarmos o caso da Universidade Federal da Bahia, que é um dos casos mais graves que temos, especialmente pelo tamanho da universidade, poucos de nós nos damos conta, mas a Universidade Federal da Bahia é uma instituição que tem mais de 50 mil pessoas. Somos, na Bahia, hoje, 417 municípios, e não mais que 10 têm uma população dessa magnitude. Portanto, se trata de uma cidade dentro da cidade do Salvador, com necessidades as mais diversas. Destaco porque, entre nós, essa agressão ao orçamento é ainda maior, especialmente por conta do fato de termos boa parte da nossa população estudantil em condições de fragilidade socioeconômica. Só a área de assistência estudantil foi cortada em 20%. Isso significa
que é um conjunto expressivo de estudantes que têm renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, é uma das situações mais difíceis no conjunto das universidades, essa população já começa a sofrer grandemente. E posso lhe dizer mais, Malu, esse recurso que vem através de uma bolsa, por exemplo, é, nesse momento, em muitas famílias, a única fonte de recurso que essa família tem. Então, não alcançamos só o estudante impedindo ele de frequentar a universidade porque ele precisa de recursos para acompanhar aulas. Se tratam de recursos que, às vezes, lá na ponta, auxiliam a família. Nós temos hoje problemas para garantir o restaurante, as residências e os vários benefícios. Para você ter uma ideia, eu lhe dou aqui 2 números que dão bem a medida do problema que temos hoje. O orçamento de 2021 aprovado tem um valor de 132 milhões para as despesas discricionárias e de capital. As pessoas esquecem que 86% do orçamento das universidades fica em Brasília, que dizem respeito a pessoal, pensões, etc. Pois bem, 132 milhões é um valor inferior a 133 milhões, óbvio, que era o orçamento de 2010. 11 anos atrás, quando tínhamos a Universidade Federal da Bahia 15 mil alunos a menos. Posso lhe dar um outro dado, para você perceber como esses números são números destruidores. Se nós compararmos o orçamento de 2016 com o orçamento de 2021, levando em consideração que tivemos uma inflação de 23% aproximadamente nesse período, deveríamos ter hoje um orçamento de 206 milhões, e o nosso orçamento é de 132. Mas não pense que a perversidade acaba aí. Ainda este orçamento de 132 milhões tem 60% do seu valor bloqueado e sujeito à aprovação parlamentar. A universidade, portanto, nesse momento, funciona com apenas 40% deste orçamento, não é, para fazer face às suas despesas diárias de água, luz, os contratos todos que temos. Quer mais? O orçamento de investimento aprovado, que chegou à sanção presidencial, era da ordem de 5 milhões. Absolutamente insuficiente. O orçamento de capital é que nos garante a renovação do parque de equipamentos dos laboratórios, das salas de aula, que nos garante a realização de obras. Pois bem, ainda insuficiente, o presidente da República cortou 4 milhões e 500 mil. Se o parlamento não derrubar o veto presidencial, a UFBA terá um orçamento de R$500 mil para atuar como investimento, orçamento de capital. Portanto, é uma situação desesperadora e, insisto, não se trata de um pontual ataque ao orçamento. É um projeto de destruição. O orçamento é um dos momentos da destruição, mas o de respeito à nossa autonomia universitária. Já são hoje várias as universidades que não têm o desejo da sua comunidade expresso pelos votos, respeitada na hora da nomeação dos reitores. É o desrespeito no campo da ciência, quando a nós, professores do campo das humanidades, temos bloqueado o acesso a bolsas, não é? Temos a nossa produção de conhecimento desrespeitada. Portanto, a situação é gravíssima e é preciso que a sociedade atente para isso. Não se está destruindo apenas uma instituição, mas se está destruindo um projeto de futuro, que é sempre aquilo que incomoda aos autoritários de plantão, mas que engrandece o destino de uma sociedade. Paulo, a gente sempre vê, né, virou um bordão, assim, dentro das hostes intelectuais, principalmente jurídicas brasileiras, assim, quando tem um meio ambiente devastado, populações indígenas perdendo seus direitos, né, a Procuradoria-Geral da República acossando professores porque em rede social fez uma crítica ao presidente, e essa resposta clássica, que é ou nota de repúdio, ou então uma frase assim, mas as instituições brasileiras estão funcionando. O que pode, o que deve, o que não está sendo feito pelas instituições brasileiras, né, para proteger a universidade dessa destruição, desse processo de desmonte. Quem está se omitindo? Para além de atos como hoje, que é da própria universidade, quem poderia
juridicamente, digamos assim, ou com mecanismos institucionais, constitucionais, proteger a universidade pública e está falhando nesse processo? Eu diria, Malu, que a grande proteção casa chamada Universidade Pública foi oferecida ao povo brasileiro pela Constituição de 1988, que nos garante autonomia, que faz a educação um direito de todos e uma obrigação do Estado. Essa é a nossa grande proteção. Defender a universidade, não é seguramente defender a Constituição, porque nós estamos inscritos na Constituição brasileira. Aqui, a necessidade é que as instituições do campo jurídico brasileiro, o STF, têm atuado nessa direção ao manifestar-se na defesa da nossa autonomia. O parlamento brasileiro, de quem nesse momento esperamos uma atitude firme e dura contra os vetos do presidente da República em relação ao dinheiro da educação, e mais que isso, um gesto no sentido de nos garantir alguma suplementação orçamentária. Essas instituições são fundamentais. As instituições da sociedade civil têm se manifestado, a imprensa tem se manifestado, não é, contra esta forma de ataque às universidades e que, na ponta, é um ataque à democracia. Veja, a história nos ensina que todos os projetos autoritários passaram pelas casas de cultura, pela censura, pelo desrespeito aos artistas, que hoje são criminalizados nesse país. Então, esta antessala do autoritarismo precisa definitivamente ser enfrentada. E, para enfrentá-la, os organismos da sociedade civil, instituições de responsabilidade histórica, como a OAB, a ABI, por exemplo, e instituições de Estado, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Essas duas são instituições que não podem fugir à obrigação de defender a instituição, porque, ao fazer, estarão defendendo a Constituição brasileira duramente conquistada em 1988, depois de 21 anos de regime militar. Professor Miguel, essa é uma causa nossa também. Você sabe que a Metrópole é a casa da UFBA e a gente está aqui sempre de microfones abertos, dispostos e disponíveis para todas as questões da nossa querida Universidade Federal da Bahia. Muitíssimo obrigado pela participação. A gente volta a se falar sempre. O senhor tem a porta aberta e espaço livre. Nós sabemos disso, o carinho da Metrópole com a UFBA, o carinho de Mário. Sabemos tanto disso que nós temos aí bons infiltrados. Minha colega Malu Fonte sempre dando bons recados na Metrópole. Nardelli, um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Malu, um beijo e fiquem bem todos. Um abraço também. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Boa sorte para nós todos. Pois é.